Amado e amada, você não chegou até esta oração por acaso. Existe um mover de Deus que trouxe você aqui, porque Ele quer tocar a sua vida e a vida da sua família de maneira poderosa. Antes de começarmos, receba uma bênção. Que a paz do Senhor invada o seu coração e a sua casa agora. Cada palavra que você ouvir será como uma semente de fé plantada em solo fértil. Quero também te lembrar de algo importante. Quando você curte este momento de oração e se inscreve no canal, está permitindo que o YouTube reconheça a relevância desta mensagem e a leve para mais famílias que precisam ouvir a voz de Deus. Esse simples gesto se transforma em um ato de amor, pois você se torna parte de um exército que espalha luz, esperança e libertação. Hoje, vamos juntos erguer uma oração pelos filhos e pelas gerações, uma oração de guerra espiritual, de entrega, de clamor e de vitória, porque você não luta sozinho. O céu luta ao seu lado. Glória a Deus. Talvez você esteja cansado de tantas batalhas silenciosas. Quantas noites em claro preocupado com o futuro dos seus filhos? Quantas lágrimas derramadas no travesseiro sem forças para continuar? Mas hoje o Senhor vem te dizer: eu ouvi o seu clamor. Eu recolhi cada lágrima. Eu conheço o peso do seu coração. O Espírito Santo te reuniu aqui porque há um propósito. Ele vai fortalecer os seus braços cansados e renovar a sua esperança. Você vai descobrir que a oração de um pai e de uma mãe tem poder para quebrar correntes, desatar nós espirituais e trazer de volta aquilo que parecia perdido. Enquanto recebe esta mensagem, seja abençoado mais uma vez que o esta oração seja como um bálsamo em sua alma. Se esta palavra já toca o seu coração, curta e compartilhe esta oração para que outras pessoas também sejam alcançadas pela presença de Deus. Amém. Existem batalhas que não se vencem com conselhos humanos, mas apenas no poder da oração. Quantos lares sofrem com ciclos repetidos de destruição? Vícios que passam de geração em geração, doenças emocionais que se espalham como herança, relacionamentos quebrados que deixam marcas profundas. Isso não é coincidência. É resultado de uma guerra espiritual invisível. Mas aqui está a boa notícia. O poder de Deus é infinitamente maior que qualquer maldição. Hoje, nesta oração, vamos declarar juntos que a sua família pertence ao Senhor. E ao declarar isso, você já começa a liberar no mundo espiritual um clamor que o céu não ignora. Continue firme comigo, porque há promessas do Senhor que vão se cumprir na sua casa. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 5:4-13: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Essa promessa não é para um futuro distante, mas para agora. É para o seu lar. É para a sua descendência. É para a sua geração. Talvez você olhe para a situação e pense, mas é impossível mudar. O Senhor, no entanto, é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. Ele trouxe o filho pródigo de volta e também pode trazer de volta os seus filhos, netos, sobrinhos e todos aqueles que você ama. Receba essa palavra como selo sobre a sua vida. Há um novo tempo chegando sobre a sua casa. Um tempo de restauração, de cura e de paz. Amém. Quero que você entenda algo. A sua oração não é pequena. Quando você se levanta em fé, você convida o céu a intervir na terra. Cada clamor, cada lágrima, cada súplica sincera tem um peso eterno diante de Deus. E é por isso que peço que continue firme comigo. Curta esta oração, inscreva-se no canal e seja parte desta corrente de fé que o Senhor está levantando. Não é sobre um vídeo, é sobre a sua casa, a sua família e as gerações que virão. O seu gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam tanto quanto você. Hoje, você está dizendo no mundo espiritual: na minha casa, o inimigo não tem poder. Eu e a minha geração serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Talvez ao longo da sua vida, você já tenha ouvido frases como: é assim mesmo na nossa família. Ele puxou ao pai, ela tem o mesmo destino da mãe. Palavras como essas ferem, porque soam como sentenças definitivas, mas não são. A verdade é que não existe destino inevitável quando Jesus entra na história. A Bíblia declara em Gálatas 13:13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso significa que você pode ser o ponto final de todo o ciclo destrutivo. O que parecia repetição de dor agora pode se tornar testemunho de libertação. Hoje, nesta oração, levantamos um clamor para que toda maldição seja quebrada e todo laço seja desfeito. Os seus filhos não carregarão os pesos do passado, mas serão livres para viver as promessas de Deus. Amém. Existem guerras que você não vencerá com argumentos, castigos ou tentativas humanas. Existem lutas que só se vencem no secreto da oração, com os joelhos dobrados e a boca declarando a palavra de Deus. Quando você ora, o céu se movimenta. Quando você clama, os anjos recebem ordem para agir. Quando você profetiza a vida, os
Céus liberam vitória. Ainda que não veja de imediato, algo já começa a se mover. O mundo espiritual responde ao clamor da fé. Hoje, você vai levantar um decreto no mundo espiritual. Os seus filhos não serão escravos do pecado. Não serão destruídos pelas influências malignas. Eles são herança bendita do Senhor. Glória a Deus. Talvez você se sinta cansado de lutar sozinho. Talvez olhe para os seus filhos e veja apenas afastamento, escolhas erradas ou um caminho que parece sem volta. Mas lembre-se, o mesmo Deus que trouxe o filho pródigo de volta para casa continua vivo e operando. Não há distância que o Senhor não possa percorrer. Não há coração tão endurecido que o seu amor não possa quebrantar. Não há caminho tão escuro que a luz de Cristo não possa iluminar. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Por isso, permaneça firme nesta oração. Hoje o Senhor está levantando muralhas de proteção invisíveis ao redor da sua família. E você verá frutos que ainda não imagina. Amém. A autoridade que você carrega como pai, como mãe, como intercessor, não vem da sua perfeição, mas do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. O inimigo tentará fazer você acreditar que não tem forças, ou que falhou demais para lutar pelos seus filhos. Mas isso é mentira. Jesus já conquistou a vitória na cruz e entregou a você a autoridade para declarar vida. Em Lucas 10:19, ele disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa promessa é sua, é para sua casa, é para agora. Hoje, em oração, você está pisando sobre toda serpente espiritual que tentava destruir sua família. E em nome de Jesus, nenhuma arma prosperará. Glória a Deus. Quero que você visualize agora os seus filhos livres da ansiedade, da tristeza, dos vícios, da depressão. Veja-os caminhando de cabeça erguida, vivendo o propósito que Deus sonhou para eles antes mesmo do nascimento. Veja-os sendo transformados em testemunhos vivos da graça. Veja-os se tornando inspiração para outros jovens, exemplos de fé, esperança e restauração. Não é apenas um desejo do seu coração, é uma promessa que está registrada na palavra. A sua oração hoje é um marco espiritual. A partir deste momento você declara: a minha casa pertence ao Senhor. A minha família é território de milagres. Amém. O inimigo sabe do poder que existe na oração de um pai e de uma mãe. Por isso ele tenta roubar a sua fé, plantar dúvidas, fazer você acreditar que nada vai mudar. Mas a palavra de Deus afirma em Tiago 5:16 que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você pode até não ver com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, cada clamor está abrindo caminho, desfazendo cadeias e libertando sua descendência. A sua perseverança é uma arma. Sua fé é um escudo. Sua voz é uma espada que corta as trevas. Hoje você está se levantando, não como alguém fraco e desanimado, mas como um guerreiro e uma guerreira, revestidos pela autoridade do céu. Glória a Deus. Pense por um instante nas histórias da sua família. Quantas vezes você já viu os mesmos erros se repetirem? Vícios que aprisionam, doenças que se arrastam por gerações, lares quebrados, feridas emocionais que nunca cicatrizam. Mas agora você vai declarar em voz de fé: comigo, isso termina aqui. Em Cristo, começa um novo tempo. O sangue de Jesus é suficiente para encerrar ciclos de dor e inaugurar um legado de bênçãos. Seus filhos, seus netos e todos da sua casa viverão sob a promessa de que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Amém? Lembre-se, não é a sua força que muda os corações, mas o Espírito Santo. Você pode aconselhar, pode ensinar, pode se preocupar, mas só Ele pode transformar. De dentro para fora. E é exatamente isso que pedimos hoje. Espírito Santo, entra nos corações dos nossos filhos, quebra as fortalezas da mente, desfaz mentiras plantadas pelo inimigo e liberta cada um para viver a verdade do Evangelho. Enquanto você ora, algo já acontece no mundo espiritual. Anjos estão sendo enviados, correntes estão sendo quebradas, e a paz do Senhor começa a se derramar sobre a sua casa. Glória a Deus. Talvez você já tenha tentado de tudo: diálogos, repreensões, lágrimas escondidas, noites sem dormir, mas hoje o Senhor está dizendo: descansa em mim. Eu sou o Deus que trabalha enquanto você ora. Deus não falha. Ele não se atrasa. O tempo dele é perfeito. E se você permanece firme na fé, mesmo quando tudo parece igual, saiba que o céu já se moveu em resposta ao seu clamor. O Senhor está escrevendo uma nova história para sua família. Uma história de libertação, de paz, de testemunhos que vão edificar outras vidas. Amém. Quero que você guarde no coração esta promessa.
Isaías 4:9 e 25. Contenderei com os que contendem contigo e os teus filhos eu salvarei. Essa é a garantia do céu para você. Não importa o quanto seus filhos pareçam distantes ou perdidos. O Senhor é poderoso para alcançá-los onde você não pode ir. Hoje, como intercessor da sua casa, você se coloca na brecha e declara: meus filhos pertencem ao Senhor. A minha descendência será marcada pela presença de Deus. E assim será, porque a palavra dele não volta vazia. Glória a Deus. Quando olhamos para o mundo de hoje, vemos quantos lares estão em silêncio, chorando por filhos que se perderam, nas drogas, em más companhias, na rebeldia ou no afastamento de Deus. Muitos pais se sentem impotentes, acreditando que não há mais volta. Mas ouça bem, o Deus que abriu o mar diante de Moisés é o mesmo Deus que pode abrir um caminho para a sua família. O Senhor que libertou o povo da escravidão é o mesmo que tem poder para libertar seus filhos da prisão espiritual. Não há algema que resista à presença de Deus, não há muralha que permaneça de pé. Diante do poder do Senhor hoje, sua oração se torna a chave que abre portas que pareciam seladas há anos. Amém? Muitas vezes, o inimigo planta mentiras na mente dos jovens dizendo que eles não têm valor, que não são amados, que não têm futuro. Mas hoje, em nome de Jesus, essas palavras são anuladas. A verdade de Deus é que eles são preciosos, escolhidos e amados com amor eterno. Eles foram criados para viver o propósito divino, não para se perderem no caminho. Enquanto você ora agora, visualize seus filhos sendo envolvidos por uma luz poderosa, como um abraço do próprio Deus. A glória do Senhor está se derramando sobre eles, quebrando toda a seta de engano. Glória a Deus. Talvez você já tenha acreditado em mentiras de derrota, como se sua família estivesse marcada para sempre pela dor. Mas lembre-se, Jesus levou sobre si toda a maldição. Na cruz, Ele pagou o preço completo para que você e os seus filhos fossem livres. Hoje, declare com fé: a minha família é a herança do Senhor. A minha geração pertence a Cristo. Cada vez que você faz essa declaração, você está edificando muros de proteção invisíveis ao redor da sua casa. E mesmo que o inimigo tente lançar setas, a palavra de Deus garante: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Amém. Não se esquece das suas orações. Cada lágrima que você derramou foi registrada no céu. Cada clamor que você fez, ainda que em silêncio, foi ouvido pelo Senhor. Você pode não ver ainda o resultado, mas o milagre já está em movimento. O tempo de Deus é diferente do nosso, e Ele age de formas que muitas vezes não compreendemos. Mas uma coisa é certa: Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Hoje, mantenha a fé. Continue orando, continue crendo, porque o Senhor já enviou resposta ao seu clamor. Glória a Deus. Pense no poder da unidade. Quando pais e mães se unem em oração, o inferno treme. Imagine milhares de pessoas orando juntas, declarando libertação sobre seus filhos, intercedendo uns pelos outros. É isso que está acontecendo agora. Você não está sozinho, não está sozinha. Existe um exército de fé se levantando ao seu lado. Cada oração aqui feita se junta à sua, formando uma corrente inquebrável diante de Deus. E saiba, o inimigo odeia a unidade, porque quando o povo de Deus se une, os céus se movem. Hoje você faz parte desse mover. Amém. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho, carregando fardos pesados que só aumentavam sua angústia? Mas hoje o Senhor te lembra: você não precisa lutar com suas próprias forças. Ele mesmo disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus conhece o peso que você tem carregado pelos seus filhos. Ele vê suas noites mal dormidas, suas orações em silêncio, o aperto no peito quando olha para a realidade e sente que está perdendo a batalha. Mas hoje, a resposta do céu é clara: você não está sozinho. O Todo-Poderoso luta ao seu lado. A partir deste momento, entregue completamente seus filhos nas mãos de Deus. Coloque diante dele cada nome, cada detalhe, cada lágrima. O Senhor vai transformar aquilo que você não consegue mudar. Amém? Existe algo profundo que acontece quando você dobra os joelhos em oração. Não é apenas um ato físico, mas uma declaração de dependência. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu não posso, mas eu creio que tu podes. E Deus honra essa posição. Ele se levanta quando você se humilha. Ele age quando você reconhece que não tem forças. Ele estende a mão quando você se entrega em fé. Hoje, essa oração não é apenas mais uma repetição de palavras. Ela é um decreto espiritual. É um marco diante do céu e diante do inferno. E você verá o resultado da sua perseverança, porque o Senhor nunca abandona os que clamam com sinceridade. Glória a Deus. Lembre-se de algo muito importante.
Os filhos são herança do Senhor. Eles não pertencem ao mundo, não pertencem ao inimigo, não pertencem às circunstâncias. Eles pertencem a Deus. O Salmo 127:3 diz: herança do Senhor, são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso significa que você tem o direito e a autoridade de se levantar em oração e declarar que a sua herança não será roubada. Hoje, ao declarar essas palavras, você está levantando um muro espiritual ao redor dos seus filhos, e o inimigo não poderá atravessar o limite que Deus estabeleceu sobre a sua casa. Amém. É importante entender que muitas batalhas são invisíveis. Você olha para o comportamento dos seus filhos, para as escolhas que eles fazem, mas por trás disso existem influências espirituais tentando conduzi-los à destruição. Mas a boa notícia é que a oração tem poder para alcançar lugares onde você não pode entrar. Ela atravessa barreiras, penetra no mais profundo da alma e transforma corações. Hoje, enquanto você ora comigo, algo está sendo desfeito no mundo espiritual. Cadeias estão caindo, correntes estão se rompendo, e a luz do Espírito Santo está invadindo cada espaço onde havia escuridão. Glória a Deus, o Senhor está te levantando como sentinela espiritual da sua família. Assim como um guarda vigia os muros de uma cidade, você está de pé diante do céu para proteger sua descendência. O profeta Ezequiel disse que Deus procura aqueles que se coloquem na brecha, e hoje você está respondendo a esse chamado. Boca se levanta como voz de intercessão, como muro de proteção, como guerreiro ou guerreira na fé, e pode ter certeza, nenhum clamor feito em fé é em vão. Cada oração é como uma flecha lançada contra o inimigo. E no nome de Jesus, todas as armas do adversário cairão por terra. Amém. Talvez o seu coração esteja cansado de esperar. Você já orou tantas vezes, mas parece que nada acontece. Mas saiba disso. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Cada oração sua foi registrada, cada lágrima foi guardada, e nenhuma delas será esquecida. A palavra diz em Salmo 126:5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, shafar. Ou seja, a sua dor de hoje será transformada em alegria amanhã. O que você não entende agora, em breve se tornará testemunho de vitória. Não desanime. Continue perseverando em oração, porque o Senhor está agindo nos bastidores da sua história. Glória a Deus. Há momentos em que você olha para o seu filho e não o reconhece mais. As palavras mudaram, as atitudes se tornaram distantes, e o coração parece fechado. Mas a Bíblia afirma em Ezequiel 3:6-26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deus pode trocar corações endurecidos por corações sensíveis. Suaves. Ele pode restaurar o amor que parecia perdido, reacender a esperança que parecia apagada, e transformar completamente o interior dos seus filhos. Hoje, declare com fé: meu filho terá um coração novo, minha filha terá um coração transformado. Amém? Existe um poder sobrenatural quando você usa a sua boca para declarar a vida. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que suas palavras têm peso espiritual. Por isso, ao invés de repetir palavras de derrota, use sua boca para profetizar vida, cura, restauração e libertação. Cada vez que você declara a palavra de Deus, é como se lançasse sementes que em breve darão frutos de vitória. Hoje, Camice declarer: a minha casa é território de milagres. Os meus filhos são guardados pelo Senhor. A minha geração pertence a Jesus. Glória. Há dias muitos pais carregam culpas do passado. Pensam: se eu tivesse feito diferente, talvez meu filho não tivesse assim. Mas quero te lembrar que a graça de Deus é maior do que os seus erros. O sangue de Jesus cobre todas as falhas e dá a você a oportunidade de recomeçar. Não permita que a culpa seja uma prisão. Entregue seu passado nas mãos do Senhor e permita que Ele transforme a sua história. O que importa agora é o futuro que Deus está construindo para você e para sua família. A partir de hoje, escolha viver não mais preso ao que passou, mas olhando para o que está por vir. Porque em Cristo há sempre um novo começo. Saiba que cada oração sua não apenas alcança os seus filhos, mas também se torna herança espiritual para as próximas gerações. As palavras que você libera hoje ecoam no futuro e se tornam proteção para netos, bisnetos e toda a sua linhagem. Quando você declara bênção sobre a sua casa, você está construindo um legado de fé. Você está escrevendo uma história marcada pelo amor de Deus. Por isso, não subestime a força das suas orações. Elas atravessam o tempo, alcançam gerações e permanecem diante do trono do Altíssimo. Glória a Deus. Quando você se coloca em oração, está assumindo uma posição de autoridade que o inimigo não pode ignorar. Ele até tenta intimidar, colocando medo e trazendo pensamentos de derrota. Mas a sua voz em oração ecoa como trovão nos céus. Lembre-se,
você não. Horace, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que até nos momentos em que você não encontra palavras, Deus traduz o seu coração e leva o seu clamor ao trono hoje. Declare com fé: mesmo quando não sei o que dizer, o Senhor sabe o que meu coração sente. Minha casa está guardada nas mãos de Deus. Amém. Talvez olhando ao redor você veja apenas sinais de derrota, mas não confunda a aparência das circunstâncias com o fim da história. Deus sempre tem a palavra final. Ele já transformou desertos em jardins, já trouxe vida a ossos secos, já fez nascer rios em lugares áridos. O mesmo Deus que realizou milagres no passado é o que está agindo agora em sua vida. Por isso, confie. Mesmo quando tudo parece sem saída, o Senhor já preparou uma solução. Sua família não terminará em ruínas, mas será restaurada para a glória de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes você já sentiu que sua oração era pequena demais, fraca demais, insignificante diante da imensidão dos problemas? Mas não existe oração pequena quando ela é feita com fé. Jesus diz em Mateus 17:20 que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. O que importa não é o tamanho da sua oração, mas o Deus para quem você ora. Hoje, mesmo que com palavras simples, diga com fé: eu creio que o Senhor está salvando meus filhos e restaurando minha família. E isso será suficiente para mover os céus. Amém. Seus filhos não são um acidente, não são fruto do acaso, não são obra do destino. Eles são projeto de Deus, escritos com cuidado no livro da vida antes mesmo de nascerem. O Salmo 139 declara que cada dia da sua vida já foi registrado pelo Senhor. Isso significa que nada surpreende a Deus. O que parece confuso para você já está claro diante dele. Hoje, confie no Autor da vida. Ele sabe exatamente como conduzir cada detalhe da história dos seus filhos. A obra que ele começou, ele é fiel para completar. Glória a Deus. Não permita que as vozes de derrota falem mais alto do que a voz de Deus. Muitas vezes as circunstâncias gritam dizendo que não há solução. Mas a palavra de Deus afirma em Jeremias 3:2-27: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe impossibilidade diante do Altíssimo. Aquilo que parecia perdido, ele pode restaurar. O que parecia morto, ele pode ressuscitar. O que parecia sem futuro, ele pode transformar em testemunho vivo da sua glória. Hoje, levante a sua fé e declare: nada é impossível para o meu Deus. A minha família verá o impossível acontecer. Amém. Deus conhece a dor de um coração de pai e mim. Ele sabe como é difícil ver um filho se afastando, caminhando em direção ao perigo, escolhendo caminhos tortuosos. Mas lembre-se, o Senhor também é Pai, e Ele entende cada detalhe da sua aflição. Se até mesmo Jesus contou a parábola do filho pródigo, é porque Ele queria mostrar que não importa o quanto alguém se afaste, sempre existe um caminho de volta. Hoje, essa promessa se estende para os seus filhos. Não importa a distância, não importa o tempo, não importa o erro, a graça de Deus é maior que tudo isso. Amém. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que já é tarde demais, que não adianta mais orar, que seus filhos já se perderam, mas essa é uma mentira. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto existe um pai ou uma mãe orando, há um clamor que toca os céus. E quando o céu se move, o inferno não pode resistir. Por isso, não desista. Continue intercedendo, continue clamando, porque o Senhor é poderoso para trazer de volta até aqueles que parecem sem solução. Glória a Deus. A oração é a ponte que conecta o coração de um pai ou de uma mãe ao trono de Deus. E através dessa ponte, milagres atravessam do céu para a sua casa. Hoje, cada palavra que você declara se transforma em um decreto de vida sobre sua família. Cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, dará frutos abundantes. Não se canse de plantar, não se canse de clamar, porque Deus nunca deixa uma semente de oração sem resposta. Amém. Muitos pais e mães carregam feridas antigas, palavras ditas em momentos de raiva, erros cometidos no passado, falhas que ainda doem no coração. Mas o Senhor está te dizendo hoje: eu sou o Deus que cura até mesmo as memórias. Ele pode restaurar relacionamentos quebrados, reconstruir pontes destruídas e fazer renascer o amor onde só havia dor. O que parecia irreversível será transformado em reconciliação. Hoje, creia, Deus está curando não apenas os seus filhos, mas também o seu coração. Glória a Deus. O Senhor é especialista em transformar derrotas em vitórias. O que o inimigo tentou usar para destruir a sua família será usado como testemunho da glória de Deus. A sua casa não será conhecida pela dor, mas pela restauração. Seus filhos não serão lembrados pelas quedas, mas pelos milagres que viveram. Sua família não será marcada pelas feridas, mas pelo poder da graça que a sustentou.
Hoje, declare com ousadia: na minha casa habita o Senhor. A minha família é testemunho vivo do poder de Deus. Amém. Muitas vezes você pode pensar: eu já orei tanto e parece que nada mudou. Mas lembre-se, no mundo espiritual, cada oração é como uma gota que cai sobre a rocha. No começo parece não fazer diferença, mas com o tempo, ela abre caminho até nos lugares mais duros. Assim também é com seus filhos. Talvez você não veja de imediato, mas cada clamor está penetrando. Cada lágrima está abrindo brechas para a luz de Deus entrar. Não desanime, porque o céu não ignora nenhuma oração feita com fé. Hoje, o Senhor te diz: continua, eu já estou agindo. Amém. O inimigo sabe que se destruir uma geração, ele afeta todas as próximas. Por isso, ele investe tanto contra os jovens, tentando afastá-los de Deus, aprisionando-os em vícios e ilusões. Mas saiba, você é o muro de proteção levantado por Deus diante da sua casa. Você é a voz que declara vitória no meio da batalha. Você é o intercessor que não se cala, o guerreiro que não desiste. E enquanto você permanece firme, o Senhor derrama sobre você força dobrada para sustentar sua descendência. Glória a dias. A promessa do Senhor não é apenas para você, mas também para sua casa. Atos 16:31 declara: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso significa que a salvação não é um presente individual, mas um legado que se estende à sua família. O inimigo pode até tentar, mas não terá vitória sobre a promessa de Deus. Hoje, você declara que sua família inteira será salva. E essa palavra será cumprida porque ela veio do próprio coração do Pai. Amém. Existem momentos em que o desespero tenta tomar conta do coração. Você olha e pensa: não tem mais jeito. Mas Deus te lembra: nada está fora do alcance dele. O braço do Senhor não está encolhido, e o ouvido dele não está surdo para ouvir o seu clamor. Seus filhos podem estar longe, mas o amor de Deus os alcança onde quer que estejam. Ele vai onde você não pode ir, toca onde você não pode tocar, transforma o que você não pode mudar. Por isso, descanse. O Senhor já está cuidando de cada detalhe. Glória a Deus. Sozinho, enquanto você ora aqui, o céu está em movimento. Anjos são enviados para guardar seus filhos. O Espírito Santo toca corações, e o poder de Deus abre caminhos que pareciam fechados. O que parecia perdido, ele já está restaurando. O que parecia sem solução, ele já está transformando. Sua casa não será destruída porque o Senhor a levantará com mãos firmes hoje. Declare com ousadia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Talvez você já tenha sentido como se estivesse travando uma guerra sozinho. Mas saiba que cada vez que você se ajoelha, o céu se move em seu favor. Deus envia anjos para proteger, para guardar, para batalhar ao seu lado. A sua oração é como um estandarte levantado no campo de batalha. Ela declara: nesta casa, só o Senhor reinará. Nenhum poder das trevas pode resistir à autoridade que há no nome de Jesus. Hoje, firme o seu coração. Não lute com medo, lute com fé, porque a vitória já foi conquistada na cruz. Amém. Há promessas de Deus que não expiram, mesmo que o tempo passe, mesmo que tudo pareça contrário. A palavra dele permanece fiel. Talvez você tenha filhos que cresceram distantes, que já fizeram escolhas erradas. Mas a promessa continua de pé. Os teus filhos eu salvarei, Isaías 4:9-25. Essa palavra é viva e eficaz, e ela não pode ser anulada. Creia. O Senhor já marcou a sua descendência com o selo da promessa. Glória a Deus. Quando você intercede, você não apenas protege os seus filhos, mas também abre caminhos para gerações futuras. Sua oração de hoje é o alicerce de bênçãos que sustentará netos, bisnetos e todos que virão depois. Assim como Abraão levantou um altar para Deus e sua descendência foi abençoada, você também está levantando um altar agora. Altar do fé, de perseverança e de vitória. E esse altar será lembrado pelo céu como um marco de transformação na sua casa. Amém. Não se deixe levar pela pressa. Muitas vezes queremos ver o milagre de imediato, mas o Senhor trabalha em processos. Ele molda, prepara, transforma pouco a pouco, até que a obra esteja completa. O que parece demora é, na verdade, cuidado. O que parece silêncio é, na verdade, estratégia. Deus está preparando algo maior do que você imagina. Por isso, descanse no tempo do Senhor. Ele nunca falha, e na hora certa, a promessa se cumprirá. Glória a Deus. A vitória da sua família não depende da força das suas mãos, mas da fidelidade de Deus. E Ele é fiel. Hoje declare em voz alta: a minha casa pertence a Jesus. Meus filhos são guardados pelo Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Ao fazer essa declaração, você sela espiritualmente a sua casa. Cobre sua família com o sangue do Cordeiro,
e ergue um escudo contra todas as investidas do inimigo. Receba paz no coração. O Senhor já está lutando por você. Amém. Há batalhas que parecem maiores do que você pode suportar, mas lembre-se, o Senhor nunca permite um peso que você não consiga carregar com a ajuda dele. Quando você se sente fraco, é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo, G.I.C.L.A. A.A.O.U.M. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, até quando você não tem mais forças, a graça de Deus te sustenta e te levanta. Hoje, entregue suas fraquezas ao Senhor e confie que Ele está transformando sua fragilidade em força e sua dor em vitória. Amém. Quantas vezes você já pensou que seria mais fácil desistir, mas saiba que a sua perseverança é um dos maiores testemunhos que você pode deixar para a sua família. Seus filhos verão em você alguém que não desistiu, mesmo em meio às lutas. E esse exemplo será lembrado. No futuro eles dirão: eu tive alguém que orou por mim, que não desistiu de mim, que acreditou quando ninguém mais acreditava por isso. Não pare. Continue orando, continue declarando, porque a sua fé será o legado que marcará a sua descendência. Glória a Deus! A guerra espiritual não se vence apenas com palavras, mas com fé. Cada vez que você declara a palavra de Deus, está erguendo uma espada contra as trevas. Efésios 6:17 nos lembra que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Use-a com autoridade. Declare sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre cada área que precisa de restauração. E saiba, toda vez que você proclama a verdade do Senhor, o inimigo recua, porque ele não pode resistir ao poder da palavra viva. Amém. Talvez você se sinta pequeno diante da grandeza da batalha, mas não esqueça que Davi também parecia pequeno diante de Golias. O que fez a diferença não foi o tamanho de Davi, mas a grandeza do Deus que lutava com ele. Assim é com você. Você pode até parecer frágil aos olhos do mundo, mas aos olhos do céu você é um guerreiro levantado pelo próprio Deus. Enfrente os gigantes que ameaçam sua família com a fé de Davi e declare: em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória já é minha glória. E Deus é especialista em reverter histórias. O que parecia perdido pode se tornar motivo de testemunho. O que parecia vergonhoso pode se tornar exemplo de fé e de superação. Assim como José foi vendido pelos irmãos e depois exaltado como governador no Egito, Deus também pode transformar as dores da sua família em propósitos maiores. Hoje, creia, cada lágrima, cada luta, cada deserto, tudo será usado para a glória de Deus. A sua casa será sinal vivo do poder da restauração divina. Amém. Quantas vezes você já se perguntou se Deus realmente está ouvindo? Talvez as circunstâncias façam parecer que o céu está em silêncio, mas a verdade é que o Senhor nunca deixou de ouvir o seu clamor. O livro de Salmos diz: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Salmo 121. Essa promessa não foi escrita à toa, ela é viva também para você hoje. Creia que a sua voz alcança o trono de Deus e que a resposta já está a caminho. O Senhor está agindo, ainda que você não veja. Amém? Existe algo poderoso que acontece quando você agradece antes mesmo de ver o milagre. A gratidão abre portas espirituais, porque é um ato de fé. Quando a boca diz obrigado, Senhor, mesmo sem ver, você já declara que confia na vitória. Faça isso agora em seu coração. Agradeça pela libertação dos seus filhos, pela cura da sua família, pela restauração do seu lar. Mesmo que ainda pareça impossível, agradeça como se já tivesse acontecido. Porque a fé transforma promessas em realidade. Glória a Deus! A presença de Deus é o maior presente que você pode desejar para sua casa. Quando Ele habita em um lar, não importa o tamanho das lutas, porque sua glória cobre todas as áreas. Hoje, peça ao Espírito Santo que encha cada cômodo da sua casa, que invada os corações dos seus filhos, que transforme o ambiente de dor em lugar de paz, onde antes havia lágrimas. Que agora haja cânticos de alegria, onde havia medo, que reine a confiança no Senhor. A sua casa será conhecida como lugar de adoração. Amém. O inimigo não terá a última palavra sobre a sua descendência. A promessa de Deus é clara. A bênção do Senhor está sobre 1000 gerações daqueles que o amam. Êxodo 26. Isso significa que a sua oração de hoje não alcança apenas os seus filhos, mas gerações que ainda nem nasceram. Você está construindo uma herança de fé que será lembrada no futuro. O inimigo tentou marcar a sua família com dor, mas Deus já marcou a sua geração com bênção eterna. Glória a Deus! Chegamos ao final desta oração, mas o mover do Deus continua. Sua casa foi coberta pela presença do Altíssimo. Seus filhos foram entregues ao Senhor, e sua geração foi selada com promessas eternas. Receba esta palavra como um selo profético. Eu e minha casa
Serviremos ao Senhor. A minha família é território de milagres. A minha geração pertence a Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Creia, o Senhor já começou a escrever uma nova história para você e para toda a sua descendência. Amém, amado. Amada, o Senhor coloca em meu coração uma certeza. A sua oração não está apenas protegendo seus filhos, mas está levantando um muro ao redor de toda a sua casa. O inimigo pode até tentar, mas encontrará resistência, porque você se posicionou como intercessor diante de Deus. Seus filhos não caminharão sozinhos. Eles serão cercados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Cada passo deles será guiado pela luz divina, e mesmo nos vales mais escuros, a mão de Deus o sustentará. Hoje declare: a minha família anda debaixo da proteção do Altíssimo. O Senhor é a fortaleza da minha descendência. Amém. Você sinta que já orou durante anos sem ver resposta, mas Deus quer te lembrar. Ele não se esquece de nenhuma oração. O tempo do Senhor é diferente do nosso. E o que parece demora é, na verdade, preparação para algo maior. Enquanto você espera, o céu trabalha em silêncio. Enquanto você persevera, as raízes espirituais estão sendo fortalecidas. O que Deus está preparando para sua família será tão grandioso que você olhará para trás e entenderá: valeu a pena não desistir. Confie, porque o melhor ainda está por vir. Glória a Deus. Seus filhos são como flechas nas mãos do Senhor. Flechas que precisam ser lançadas na direção do propósito divino. E é você, como pai ou mãe de fé, que se coloca diante de Deus para orar, interceder e declarar o caminho que eles devem seguir. Bíblia declara em Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa promessa é viva para você hoje. Mesmo que agora eles pareçam distantes, a palavra de Deus os alcançará e os trará de volta ao caminho da verdade. Amém. O amor de Deus pelos seus filhos é maior do que você pode imaginar. Sendo humano, já sofre e luta por eles, quanto mais o Pai Celestial, que os formou e os conhece profundamente. Ele não desistiu deles e não desistirá. Onde você não pode entrar, o Espírito Santo entra. Onde você não pode falar, a voz de Deus, e onde você não pode alcançar, a mão poderosa do Senhor se estende. Creia, os seus filhos estão cercados pelo amor eterno de Deus. Glória a Deus. Cada geração traz consigo desafios diferentes, mas também carrega a oportunidade de viver milagres maiores. A sua geração verá a glória de Deus. Seus filhos e netos serão testemunhas do poder que se manifestou através das suas orações. Não pense que o que você faz agora é pequeno. É grande, porque está edificando um legado eterno. A sua descendência lembrará que alguém se levantou em oração e abriu caminho para bênçãos incontáveis. Hoje, declare com fé: minha linhagem será conhecida pela presença de Deus, pela força da oração e pelo poder da fé. Amém. Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunhos. Aquilo que hoje parece derrota será lembrado como vitória no futuro. Cada lágrima que você derramou pelos seus filhos está sendo recolhida pelo Senhor e transformada em sementes do milagres. Lembre-se do que está escrito em Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua manhã de vitória está chegando. Hoje declare com esperança: o meu choro se transformará em riso, e a minha família viverá a alegria do Senhor. Amém. A cada oração que você faz, Deus está edificando um alicerce espiritual inabalável para a sua casa. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas o lar construído sobre a rocha não cai. Essa rocha é Cristo, e quando sua família está firmada nele, nada poderá derrubá-la. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, sua casa permanecerá de pé, porque está guardada pelo Senhor hoje. Declare em fé: minha família está firmada sobre a rocha eterna e nada poderá abalar esse fundamento. Glória a Deus. Talvez seus filhos estejam enfrentando batalhas internas que você nem imagina, menos ansiedade, medo, sentimentos de rejeição ou solidão. Mas o Espírito Santo conhece cada detalhe e já está agindo onde você não pode alcançar. Peça a Deus, agora, que toque o interior deles, que cure feridas emocionais, que traga paz à mente e restauração à alma. Creia que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina. Promessa de Isaías 26:3 é para você: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Amém. Você não está apenas orando por seus filhos, mas também se tornando um intercessor por muitas famílias. Quando você se levanta na brecha, o céu registra seu clamor como semente para outros lares. E saiba, enquanto você ora por outros, Deus levanta pessoas para intercederem pelos seus. Existe uma rede de oração que une corações, e o inferno não pode resistir a esse exército. Hoje, declare:
assim como oro pela casa do meu irmão. O Senhor levanta intercessores para minha casa. Glória a Deus. A promessa do Senhor é clara. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Isaías 5, 4 e 13. Essa palavra não é apenas um desejo, é um decreto do céu. Creia que essa promessa está sendo liberada agora sobre a sua descendência. Seus filhos serão ensinados pela voz do Senhor, e onde havia confusão, haverá paz. Onde havia medo, haverá segurança. Onde havia dor, haverá consolo hoje. Proclame em fé: a paz do Senhor é o destino da minha família, e nada poderá roubar esse legado. Amém. Quantas vezes você já se perguntou se vale a pena continuar orando? Mas o Espírito Santo te diz hoje: não desista, porque cada clamor está construindo uma muralha invisível de proteção ao redor da sua família. O inimigo até tenta lançar setas, mas todas são interceptadas porque a oração ergue um escudo poderoso. Sua fé é como fogo que consome toda a obra contrária. Hoje, declare: minha família está cercada pelo fogo do Espírito Santo, e nenhuma seta do inimigo prosperará. Amém. Existe um segredo na oração de intercessão. Ela não apenas protege, mas também transforma. Quando você clama por seus filhos, você está liberando palavras que se tornam sementes plantadas no coração deles, mesmo que hoje pareçam distantes. Essas sementes um dia florescerão. O que foi semeado em lágrimas será colhido em alegria, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Hoje, profetize com fé: a palavra que liberei sobre meus filhos crescerá como árvore de vida em suas histórias. Glória a Deus. Deus é um pai que sempre ouve. Ele não se distrai, não se esquece, não ignora o clamor de um coração quebrantado. Mesmo quando você pensa que está sozinho, o Senhor está mais perto do que imagina. O Salmo 3, 4 e 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito abatido. Isso significa que até o seu silêncio é ouvido pelo Pai. Hoje descanse nesta verdade. Deus está ao seu lado, e Ele não deixará sua família desamparada. Amém. A batalha espiritual que você enfrenta não é apenas por hoje, mas pelo futuro da sua descendência. O inimigo tenta roubar, mas o Senhor é o guardião da promessa. Assim como Josué declarou diante do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Joshua 24:15. Hoje você também declara esse decreto sobre sua família, não importa o que aconteça. A sua linhagem será conhecida pela fé, pela presença de Deus e pela vitória conquistada em Cristo Jesus. Glória a Deus. O poder da oração vai além do tempo. Suas palavras hoje se tornam memória diante do trono de Deus e permanecem ecoando na eternidade. Assim como as orações de Ana geraram Samuel, assim também suas súplicas gerarão frutos em sua descendência. O Senhor é fiel para transformar clamor em resposta, lágrima em testemunho, súplica em vitória. Hoje, com fé, declare: o meu clamor não ficará sem resposta. A minha família será testemunho vivo da fidelidade de Deus. Amém. O inimigo pode até tentar semear confusão dentro da sua casa, mas onde a presença de Deus entra, toda escuridão precisa sair. O Senhor está estabelecendo paz em meio às batalhas, luz em meio à escuridão e esperança em meio ao desespero. Cada oração que você faz é como um raio de luz que rompe as trevas. A cada clamor você abre portas espirituais para que o Espírito Santo invada sua família com poder e amor. Hoje, declare: a minha casa é cheia da luz do Senhor, e nenhuma sombra permanecerá. Amém. Não importa quão profundo um filho tenha caído, a mão do Senhor pode resgatá-lo. O salmista declarou em Salmos 42: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. Eisen. Também será com sua descendência. Deus está estendendo a mão, tirando do abismo, colocando sobre a rocha firme, que é Cristo. O que parecia sem solução será transformado em testemunho de restauração. Hoje, profetize: meus filhos estão de pé sobre a rocha eterna, firmados no amor de Deus. Glória a Deus. A fé que você exerce hoje será lembrada no futuro. Sua descendência verá em você alguém que não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Esse exemplo será como uma herança viva que permanecerá em seus corações. Eles poderão dizer: eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive alguém na família que acreditou por mim, que orou por mim, que me sustentou diante de Deus. E esse testemunho será um farol que os guiará em momentos de escuridão. Hoje, continue firme. A sua perseverança está escrevendo a história da sua família. Amém. Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. Tudo aquilo que parecia destinado a ferir sua família será revertido para a glória do Senhor. Lembre-se do que está escrito em Deuteronômio 23:5. O Senhor teu Deus transformou a maldição em bênção porque o Senhor teu Deus te amava. O amor de Deus é maior que qualquer obra contrária.
Hoje, declare com ousadia: toda maldição foi quebrada, e sobre a minha casa só haverá bênção. Glória a Deus. Ao final desta oração prolongada, quero que você guarde algo no coração. A batalha pode ser grande, mas a vitória já é certa. O Senhor está escrevendo uma nova história para você e para sua descendência. Sua casa será lembrada como um território de milagres. Seus filhos serão conhecidos pela fé e pelo poder da transformação. A sua linhagem será marcada pela presença de Deus. Hoje levante-se em fé e proclame: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa herança. Esse é o nosso destino. Amém. Amado, amada, depois de tantas palavras de clamor, fé e intercessão, quero que você guarde no coração esta verdade. Deus não se esqueceu da sua casa. Cada oração que você levantou aqui não se perdeu. Cada lágrima foi colhida pelo Senhor. Cada suspiro foi registrado diante do trono. O céu se moveu enquanto você orava. Ainda que os seus olhos não vejam de imediato, a palavra de Deus garante que há um tempo determinado para todas as coisas, e no tempo certo, você verá os frutos da sua fé. O que parecia impossível já começou a ser transformado. O que parecia perdido está sendo resgatado. O que parecia sem solução já está sendo alinhado pela mão do Altíssimo. O Senhor é especialista em reescrever histórias. Assim como o filho pródigo voltou para os braços do Pai, os seus filhos também serão alcançados pelo amor de Deus. Assim como as lágrimas de Ana geraram Samuel, as suas orações gerarão milagres em sua família. Assim como as correntes de Paulo e Silas se romperam no cárcere enquanto eles adoravam. As correntes que tentavam prender a sua casa já começaram a se quebrar. A promessa do Senhor é clara: eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Isaías 4:9-25. Essa palavra é para você. Não importa o quão distante seus filhos possam estar. Não importa quão grande seja a batalha, menos o Senhor é fiel para trás e close de volta. Libertá-los é restaurar sua vida. E saiba de uma coisa: você não está sozinho. Há milhares de pais e mães, avós e avós, tios e tias, irmãos e irmãs, que neste exato momento também estão de joelhos intercedendo pelas suas famílias. O céu está levantando um exército de intercessores. Você faz parte desse exército. Você é um guerreiro, uma guerreira da fé. Não permita que as circunstâncias roubem a sua esperança. Quando os ventos fortes soprarem, lembre-se: a sua casa está firmada na rocha que é Cristo. Quando o inimigo tentar lançar dúvidas, lembre-se: a promessa de Deus é maior que qualquer ameaça. Quando o desânimo bater, lembre-se: o Senhor já decretou vitória sobre a sua descendência. Hoje, você ergueu altares espirituais de oração, altares que permanecerão diante do Senhor como memória eterna. E o legado que você está construindo não se limita a você, ela o concara. Netos, bisnetos e gerações futuras. Sua família está marcada pela bênção de Deus. Quero que você declare com fé, em voz suave, mas firme: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é território de milagres. A minha geração pertence a Jesus Cristo. Receba paz em seu coração agora. Uma paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus já está no controle. Que essa paz guarde os seus pensamentos, fortaleça a sua fé e renove as suas forças para continuar orando e acreditando. E se esta oração tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa. Muitas famílias estão travando guerras silenciosas, e uma simples palavra pode ser a ponte entre a dor e o milagre. Seja instrumento de Deus para que outros também experimentem a libertação. Que o Espírito Santo continue habitando no seu lar. Que cada cômodo da sua casa seja cheio da presença de Deus. Que cada membro da sua família seja guardado, protegido e fortalecido pela graça do Senhor. E quando você olhar para trás, daqui a algum tempo verá que cada lágrima valeu a pena. Você verá que cada clamor produziu frutos. Você testemunhará que o Deus da promessa é fiel.